Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O tema do vídeo de hoje é sobre a relação que existe entre corrupção e a manutenção do coronelismo no Brasil. E por que eu estou abordando essa questão? Existe uma relação, uma correlação entre a manutenção do coronelismo e a impunidade dos crimes cometidos contra a administração pública, que seja corrupção, que seja peculato, né, desvio de dinheiro público. A questão é que o coronelismo, na verdade, não é algo novo no Brasil. Já existe e está enraizado na nossa estrutura política patrimonialista desde o início da Primeira República. Foi uma forma de haver uma espécie de benefício do poder central, dos primeiros governos republicanos, né, fortalecendo poderes locais, ou seja, quem era presidente da República fortalecia poderes locais, poder de mando, né, em troca justamente do quê? De favores para a manutenção de governos que dominavam o Brasil. Isso fortalecia não só governos e aristocracias estaduais, especialmente aqui na região Nordeste, como também governos municipais. Então era toda a estrutura de poder mantida justamente o quê? Para dominar pessoas. E geralmente o domínio se dava através do quê? De uma relação hereditária. Uma família comandava durante muito tempo uma grande fazenda, assim por diante um município e uma série de municípios. Outras famílias se uniam e dominavam o Estado. Então o coronelismo, na verdade, é um sistema de mando. E ainda hoje nós temos muito fortemente presente em muitos municípios do interior do Nordeste. As capitais, no geral, muitas delas no Nordeste e no Brasil e em outras regiões do país, elas estão, tanto quanto, vamos dizer assim, até blindadas em relação a essa forma de poder de mando. Por quê? Porque é mais difícil dominar, podemos dizer assim, uma população maior que não dependa diretamente do quê? Do poder público. Mas municípios pequenos, geralmente quando as pessoas dependem do poder público, então vai haver maior domínio político, né? Porque grande parte das pessoas vivem do quê? De emprego público, de ser servidor público concursado ou não nomeado por políticos que lhes apadrinham. Né? E claro, obviamente, mesmo considerando que o Brasil não pode ser tratado de modo igual, não é? Porque existem regiões no país que são regiões que na verdade já se estruturaram de modo a não manter o coronelismo, especialmente porque não está enraizado na história desses estados um modelo de patrimonialismo que nós tivemos especialmente na região Nordeste. Essa realidade, inclusive, é a realidade que faz com que o Nordeste seja até uma região atrasada, apesar de ser a região mais antiga do país. Então, a alternância de poder existe, por exemplo, né, afastando qualquer tentativa de coronelismo. A alternância de poder é muito mais verificável, verificada, né, e facilmente constatável aonde? Na região sul, na região centro-oeste, né, em muitas partes da região centro-oeste, mas no Nordeste a política familiar ainda é muito forte, o coronelismo é muito forte, né? Aí a questão para o tema do vídeo, o que é que o coronelismo, a manutenção do coronelismo tem a ver com a impunidade em relação à corrupção? Ora, a questão é que, à medida que o combate à corrupção se enfraquece, à medida que grandes políticos deixam de ser punidos, apenas um ou outro que foi cumprir pena e que se viu como uma espécie de bode expiatório, à medida que processos de corrupção são anulados e políticos, eles são isentos de cumprir pena, né? Não é bem tecnicamente isenção de cumprir pena, mas por conta de processos que se estenderam, foram procrastinados durante até décadas na justiça e não houve possibilidade de aplicação da pena porque houve a prescrição do cumprimento da pena. Então você tem um fortalecimento enviesado, né, do coronelismo, aquela história de que o camarada acredita que a impunidade vai lhe beneficiar e ele se fortalece na política e continua atuando na política. Então, se o combate à corrupção fosse mais efetivo no Brasil e não fosse tão ameaçado pelas nulidades formais, né, porque no Brasil hoje o processo penal dá mais valor à questão de excessos de formalidade do que a materialidade do delito em si, né, do que a ocorrência do delito em si. Então, se o processo penal fosse mais efetivo para punir corruptos, esses que se locupletam, que há muitas décadas e até séculos, né, se mantêm no poder através de uma linhagem familiar em muitos municípios do interior, especialmente da nossa região, eles seriam afastados da política. Claro que eles poderiam até usar o artifício de eleger
familiares, mas podemos entender que à medida que as sanções fossem mais efetivas, inclusive com ressarcimento ao erário público, muitos seriam afastados da política e a punição severa para corruptos iria abrir espaço para o quê? Para uma maior democratização e participação de pessoas que nunca, ou que não tiveram oportunidade, ou que pudessem ser ocupantes de cargo de modo a apresentar propostas em benefício do bem comum da população e não se locupletar, né, do cargo, da função para ficar mais rico. E ficando mais rico através do poder político, ficar mais rico economicamente como empresário, como fazendeiro e dominar pessoas. Então o coronelismo ainda existe, mas existe dentro de um mecanismo maior, vamos dizer assim, e complexo de corrupção dentro do Estado. Já tivemos casos, inclusive essa semana, prefeitos que desviaram milhares de reais da educação e simplesmente o processo de tão procrastinatório que foi, fez com que ele fosse beneficiado pela prescrição. Não vai cumprir pena nenhuma por ter desviado 200 mil reais dos cofres públicos da educação, da Secretaria da Educação do seu município. Inúmeros outros casos existem, inclusive de prefeitos que estão respondendo processo em liberdade, aguardando recurso, né? Foram condenados em primeira instância pela Justiça Federal a 9 anos de cadeia, certo? Em regime de reclusão, inicialmente fechado, 9 anos, mas estão respondendo processo em liberdade e, claro, quem sabe, crendo que numa possível nulidade em algum tribunal superior deste país. Né? Não, mas aí você está querendo nivelar tudo, você está dizendo que o sistema está dando as caras, as nossas caras, está demonstrando como é que o processo penal está se tornando ineficaz nesse país. Não é? Então, quase dia após dia, tem prova anulada contra pessoas que cometeram corrupção. Né? Então, tem processos que prescrevem, né? E as pessoas não cumprem pena. Né? Os corruptos não estão cumprindo pena. Agora, o sistema penal, o processo penal em si, está funcionando justamente para quem não está nesse contexto. Né? Então, quem comete o furto simples, quem comete um crime passional, certo? Quem comete até um roubo, essas pessoas vão ser punidas especialmente porque elas não estão vinculadas a uma estrutura de poder, né? Que alguns juristas, né, até dizem que a justiça não pode criminalizar a política. Ora, não se trata de criminalizar a política, é punir quem está desviando dinheiro público e usando a política para se locupletar, para enriquecer, para atrair mais poder. Não é a criminalização da política. Na verdade, a política se tornou o alvo de pessoas que têm intenção de quê? De cometer crime. Então, na verdade, temos que entender que esse sistema como um todo acaba mantendo uma chaga terrível que atrasou parte do nosso país, que é o coronelismo. E aqui, na região Nordeste, é muito mais difícil a alternância de poder, em nível municipal e em nível estadual. Porque mesmo que nós tenhamos um eleitorado mais disperso, mais plural, mais independente nas maiores cidades, especialmente nas capitais, o problema é que os políticos tradicionais de muitos estados nordestinos, eles se mantêm com o quê? Com votos de cidades pequenas do interior, onde o coronelismo se mantém, de alguma forma. Né? E são muitos prefeitos que respondem a processo, né, por desvio de verba, né, que é peculato, né, por corrupção passiva, e é isso. A democracia acaba sendo implodida por conta do quê? Por conta da leniência, de uma falta de combate mais efetivo da corrupção nesse país. Se não houver combate efetivo na corrupção, como eu disse agora que uma das chagas é a manutenção de uma espécie de coronelismo que a gente tem, é mais modernizado, então a democracia fica fragilizada. Na verdade, ela nem existe, né? Apenas formalmente. Um abraço a todos e até lá.